Chegou o momento de nós meditarmos na Santa Palavra de Deus, é um privilégio que me cabe, e hoje o tema da minha mensagem, conforme já anunciado durante a semana, é Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Eu gostaria de ler um único versículo, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 6, é o versículo 18, diz assim a palavra: para que nós, que nos refugiamos nele, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança proposta. Amém. Podemos ler juntos, uma vez mais, toda a congregação? Para que nós tenhamos para tomar posse. Amém. Palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela oportunidade, o privilégio de podermos meditar, refletir na Tua Santa Palavra nessa noite. Somos gratos a Deus pela Tua bondade, pelas benesses do Senhor, pelo favor e a misericórdia que se renova a cada dia. E agora, humildemente, nós te pedimos, ó Deus, ministra ao nosso coração através desta porção bíblica, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos agradecidos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria começar a minha reflexão de hoje dizendo que para mim, e acredito que para cada um de nós aqui, não é novidade que vivemos em tempos de muita incerteza e de muita instabilidade. Por onde quer que os nossos olhos se voltem, a realidade que nos cerca é uma realidade que às vezes nos traz assombro, outras vezes nos colocam diante de situações sem precedentes algum. Catástrofes naturais que acontecem a cada momento, crises econômicas, conflitos internos e externos, guerras físicas e espirituais que nos cercam. No entanto, em meio a toda esta instabilidade e incerteza, a palavra de Deus nos assegura, no Antigo e no Novo Testamento, uma verdade, uma certeza inabalável: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. O salmista, no capítulo 46, diz isso com todas as letras: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E agora, o autor da carta aos Hebreus, que nós não temos convicção exata de quem é o autor, menos possivelmente não seja Paulo pelo estilo literário, mas seja quem for o autor real da carta aos Hebreus, nesse capítulo que acabamos de ler, nos dá mais uma vez esta certeza: para nós que nele nos refugiamos, para nós que encontramos no Senhor abrigo, nós temos Ele como refúgio, um forte alento e a promessa, a esperança que nos está proposta. É sobre isso que eu quero meditar hoje, é isso que eu convido você a pensar comigo, sobre o Deus, segundo este versículo, que não apenas oferece um refúgio, mas o Deus que se faz refúgio. Um Deus que não apenas aponta para alguma proposta de alento, mas o Deus que se revela como Ele mesmo sendo o alento para as nossas almas. O Deus que se revela como sendo a nossa esperança proposta. Ou seja, ao olharmos para esse único versículo de Hebreus, o próprio versículo aponta para três realidades, três certezas que podemos aprender. Sobre elas eu quero refletir com você aqui hoje. A primeira delas é que em Deus nós temos um refúgio, uma proteção. Em Deus nós temos um abrigo inabalável. Em Deus nós temos um espaço, um santuário, onde as nossas almas se acalmam. E para falar desse tema, eu gostaria de começar a lembrar que a história da humanidade, desde a sua fundação, desde o seu princípio, tem sempre sido marcada por muitos deslocamentos e migrações. Parece que esse texto está conectado com aquilo que nos é mais atual, o tema da imigração. E por quê, pastor? Porque já em Gênesis nós vemos, quem sabe, a primeira descrição de imigração da história. Gênesis capítulo 12 nos dá conta de Abraão saindo da sua terra, uma das primeiras narrativas sobre migração e deslocamento. Deus chama Abraão e lhe diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E então diz a Bíblia que, obedecendo ao Senhor,
Abraão sai de Harã e vai para a terra de Canaã. E olha que incrível, o mesmo autor aos Hebreus, do texto que lemos hoje, ele confirma isso no capítulo 11, dizendo: e então Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Mas talvez você esteja se perguntando: e o que isso tem a ver com o sermão de hoje, pastor? É que me parece interessante, eu não vou falar sobre imigração propriamente, mas me parece interessante pensar que, de fato, esta realidade de deslocamentos, de imigração, de busca de lugares ou cidades refúgio, tem sido uma constante na história da humanidade. Não é algo recente. Sem dúvida que nos últimos 40 anos de vida, inclusive nesse país, nós temos visto mais de 300 jurisdições aqui nos Estados Unidos, incluindo a nossa cidade de São Francisco, que adotaram políticas de cidade santuário. Nós somos uma delas. E o que essas cidades santuários procuram fazer? Oferecer abrigo, oferecer refúgio para aqueles que necessitam, para aqueles que, por meio de uma deportação, de violência, por uma falta de possibilidade econômica em seus países, se refugiam nessas cidades. E daí a conexão com o tema de hoje é que muitas pessoas, sabendo dessa realidade, dessas jurisdições, dessas cidades santuários, podem ter a ideia de que essa é uma coisa moderna, é uma coisa da última geração, dos últimos 30, 40 anos. Mas eu quero começar nesse primeiro ponto, refletindo sobre Deus como refúgio, lembrar vocês que esse é um dos temas mais antigos da Bíblia. Na verdade, no Antigo Testamento nós temos 4 livros: Deuteronômio, Números, Josué. Nós temos livros que falam da existência no Antigo Testamento de cidades refúgio. Esses livros bíblicos narram como existia e para que essas cidades existiam no Antigo Testamento. Quando nós lemos Números 35, Deuteronômio 19, Josué 20, nós encontramos os nomes dessas cidades refúgio: Bezer, Ramote, Golã, Quedes, Siquém, Kiriat Arba. 3 ao leste de Jordão, 3 na área de Canaã. E é interessante porque essas cidades eram cidades reais, eram cidades com jurisdição, com gente, com legislação, eram cidades reais. E é interessante que a tradição rabínica havia que, inclusive, por toda Israel, haviam placas enormes de sinalização, placas com a palavra em hebraico refúgio, miklat. E isso servia para que as pessoas pudessem recorrer a essas cidades em situações de perigo. Estas placas estavam espalhadas por todo lugar, e quando alguém necessitava de um abrigo, de um refúgio, corria para essas cidades. Eram instituídas por Deus e estavam disponíveis não apenas para os israelitas, mas para todos os estrangeiros residentes. E qual era o objetivo? Proteger essas pessoas que haviam cometido algum tipo de homicídio involuntário, ou seja, sem a intenção de matar, sem dolo, acidentes que aconteciam normalmente. E é interessante porque Números capítulo 35 nos fala de um desses casos de acidentes involuntários. Imagine que alguém estava lá com o seu machado cortando a árvore para fazer alguma construção, e sem querer o machado escapa e corta a cabeça de alguém, ou fere com ferida mortal. Olha o que é que diz Números 35, falando exatamente sobre esse caso: se alguém ferir o outro com um instrumento de ferro e este morrer, será considerado homicida. Homicida certamente será morto. Mas foi um acidente, foi involuntário, ele não queria, estava trabalhando. Mas qual era o problema? É que na época do Antigo Testamento, o que prevalecia era a lei de Moisés, e a lei era muito clara: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. O que aconteceu? O machado escapou, cortou a cabeça. Não tem problema não. Ô tio, traz o machado. Tio, literalmente, um parente da vítima, agora denominado vingador de sangue, tinha o direito por lei de matar a pessoa, mesmo por acidente, da mesma forma como ele cometeu o acidente. Tio, irmão, primo, você vai ser o vingador de sangue. Pega o machado e corta. É por isso que essas pessoas tinham que sair correndo diante de um acidente,
diante de um problema involuntário e procuraram onde é que está a próxima placa, onde que é Querem, onde é Bezerra, onde fica a cidade mais próxima, cidade de refúgio. E essas pessoas corriam, porque uma vez mais, o vingador de sangue tinha todo o direito legal de exercitar a justiça, de matar essa pessoa, conforme o dispositivo da lei mosaica em Êxodos 21. Mas talvez você esteja perguntando: pastor, eu não sabia dessa parte da história, é legal, mas o que isso tem a ver com o sermão de hoje? O que tem a ver comigo isso? É porque eu tenho ouvido, não com muita frequência, mas já ouvi algumas pessoas, alguns pregadores, num esforço enorme de comparar a cidade de Miklat, o refúgio, com Deus. E eu quero dizer para vocês, embora exista sim uma breve correlação, embora seja possível fazer essa ponte, eu quero dizer a você com todas as letras aqui, que o refúgio que nós temos em Cristo, o refúgio que Deus nos oferece, é muito, muito superior, é muito maior do que o refúgio das cidades do Antigo Testamento. E aqui eu lhes dou 3 motivos pelos quais há um contraste e pelo qual você poderia ou deveria se alegrar muito em dizer: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Por que que é maior? Em primeiro lugar, porque essas cidades que eu mencionei do Antigo Testamento ofereciam um abrigo temporário. Ou seja, aqueles que haviam cometido algum crime involuntário podiam correr lá, entrar, apresentar o seu caso, pedir para que fosse avaliada a sua situação, mas mesmo assim eles tinham um tempo limitadíssimo para permanecer nessa cidade, ser julgado e ou condenado ou absolvido. Acho que alguns de vocês aqui se lembram do nosso querido irmão, um jovenzinho chamado Hussein Bigzad, um jovem afegão que chegou na nossa igreja há alguns anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos, e como refugiado ele veio para cá. Nós estivemos procurando nos 3 primeiros meses abrigo para ele, ninguém queria conceder abrigo, ficou na casa de algumas pessoas, até que finalmente uma família muito querida da nossa congregação hispana me procurou e disse: pastor, minha filha trabalha num local do governo onde pode oferecer abrigo para o Hussein. E então eu fui lá, visitei, dei o nome, inscrevi, mas uma das primeiras condições que essa casa de abrigo nos colocou foi o seguinte: o esquema dessa casa, pastor, é o seguinte: ele pode permanecer por 2 anos, mas depois ele tem que deixar o espaço em aberto para que outra pessoa possa participar desse programa. E é isso que eu quero dizer, as cidades de refúgios tinham este mesmo tipo de programa, eles ficavam de forma temporal. Mas por que isso é importante para mim e para essa reflexão de hoje? Porque o abrigo que você e eu temos em Deus não tem limite de tempo, não tem data de expiração. Deus diz para você: confia em mim, esteja debaixo das minhas asas, do meu cuidado, porque enquanto você tiver, o cuidado é permanente, não é atemporal, não tem limite para expirar, você não tem horário nem momento para sair debaixo dos cuidados de Deus. A segunda coisa que eu vejo é que as cidades de refúgio acolhiam apenas os inocentes. É interessante que eu falei 2 ou 3 vezes que aqueles que haviam cometido algum crime involuntário, isto é, sem a intenção de matar, poderia correr para essas cidades de refúgio. Mas por que eu discordo de muitos pregadores que querem colocar a Deus como um paralelo nessas cidades de refúgio? Porque o abrigo que nós temos, a proteção que nós temos no Senhor é muito maior. As cidades ofereciam abrigo apenas para aqueles que eram inocentes. E se tem uma coisa que eu e você não somos diante de Deus, é inocente. A Bíblia nos coloca na nossa condição, deixa muito claro que diante de Deus ninguém está inocente. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 3, disse o seguinte: como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum só. Todos estamos culpados. No entanto, aqui está, mais uma vez, a grande dádiva de Deus para mim e para você. Ele não espera que o inocente venha até Ele. Ele mesmo vai em busca do pecador e oferece a sua graça e o seu perdão. É Ele quem abre as portas e diz: vem, é você mesmo que está culpado, que eu te chamo para participar da minha mesa hoje.
Hoje nós teremos o privilégio de participarmos da mesa da Santa Ceia do Senhor. E pode ser que alguém ainda esteja pensando: mas eu não sou digno de sentar, de tomar o pão e tomar do cálice, eu não sou digno. That's right, você está certinho. Nem eu, nem você somos dignos. Nós só participamos desta mesa porque aquele que é o único digno de receber a honra e a glória, um dia nos encontrou e nos disse: vem sob o meu abrigo que você tem proteção. Essa é a grande diferença. Sendo nós ainda pecadores, diz o apóstolo Paulo, Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morrendo por nós, sendo ainda pecadores. Nenhum inocente. Aliás, tem uma outra coisa, um detalhe interessante: os inocentes corriam para as cidades, e no nosso caso, mais uma vez, aqui é diferente. Não somos nós que corremos para Deus, senão é Ele quem nos encontra, é Ele que vem à nossa direção. Falávamos sobre isso no último HFG, na sexta-feira passada. Em 1 Timóteo diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu quero fazer um exercício com você aqui. Quem aqui pode ter esse mesmo nível de compreensão, como diz a palavra, e dizer: eu sou um pecador que precisa da graça de Cristo? Eu sou esse pecador. Olha o que Paulo escreve, vou repetir: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal deles. Olha, Paulo está dizendo: eu sou pecador, e às vezes tem tanto crente batendo no peito, dizendo assim: eu sou santo, eu sou o melhor de todos. A graça nos alcança, a proteção de Cristo é poderosa, a proteção que temos, o abrigo em Deus, é poderoso para nos livrar do mal e, sobretudo, do vingador de sangue. Eis aqui, queridos, para terminar esse ponto, a boa notícia. O salmista disse: Deus é o nosso refúgio, socorro, bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, eu confiarei no Senhor nosso Deus. Quantos confiam em Deus? Quantos aqui fazem dele o seu verdadeiro refúgio e fortaleza? Você está vendo essa imagem que está na tela e foi compartilhada. Essa imagem eu não sabia, mas foi cuidadosamente selecionada pela nossa turma da multimídia, mais especificamente o Marcão. E eu agradeço a apresentação, porque essa imagem tem um significado muito grande. Talvez você olhe para isso e não faça ideia de que lugar é esse, nem onde fica isso. Mas eu ainda assim vou arriscar. Alguém sabe que lugar é esse? Tem ideia que figura é essa? Em 2019 eu tive a oportunidade, essa imagem é criada por inteligência artificial, mas em 2019 eu tive a oportunidade de levar um grupo de líderes e pastores a estudar teologia comigo nesse mesmo lugar que está aí. Se chama o Castelo de Wartburg, na Turíngia, na Alemanha. E eu acho que a gente tem algumas fotos aí, Marcão. O pastor não tinha barba nessa época, como vocês podem ver. Continuava gordinho. Mas esse é o Castelo de Wartburg. Pastor, mas por que isso é importante? Tem mais alguma imagem, Marcão? Muito bem. Aí estão alguns dos líderes. Nós tínhamos acho que 17 pastores na ocasião, estudando um pouquinho da história da igreja e da reforma protestante. Eu levei esse grupo porque esse foi o lugar, esse castelo foi o lugar onde Martinho Lutero foi levado e escondido pelo seu amigo, o príncipe Frederico da Saxônia, após Martinho Lutero ter sido condenado pelo Papa Leão X, que o excomungou oficialmente em 13 de janeiro de 1521, através de uma bula papal chamada De Sete Romanum Pontificem. E o que significa isso? Por que ele foi declarado? Como vocês sabem, Lutero era um monge da Igreja Católica, e após afixar 95 teses num lugar próximo a esse, na igreja onde ele era o pároco, onde ele era quem pregava, na igreja do castelo, como se chama, abaixo do castelo de Wartburg, ele afixa 95 ideias que iam contra tudo aquilo que ele via de errado na igreja daquele momento. Ele começa a denunciar, dizendo: olha, eu não concordo que
que haja um abuso da simonia, do abuso do poder. Eu não concordo com a ideia de que a salvação não é pela graça. E eu estive nessa igreja, tirei foto, hoje, graças a Deus, as portas foram recuperadas. Em algum momento elas eram de madeira, se queimaram, mas há uma réplica dessa porta no castelo, onde ele fixou as 95 teses, e cada uma delas escrita sobre o seu pensamento, aquilo que levou à reforma protestante. E por que você está falando isso, pastor? Porque quando o Papa Leão X fica sabendo das ideias de Lutero, diz assim: ou você se retrata, ou então você vai ser excomungado, você vai ser considerado herege. Ele é levado à dieta de Worms, ele é levado para um lugar para ser condenado, a Inquisição o acusa, ele é declarado herege, e a partir desse momento, o amigo dele, Frederico, príncipe Frederico da Saxônia, morando no castelo, diz: vem que eu vou te levar para lá, guardado ali. Só que aqui está duas coisas que às vezes as pessoas não sabem. Tendo sido declarado um herege, a cabeça de Lutero estava a prêmio. Significava que qualquer alemão daquela época era o vingador de sangue, podia matar ele na rua, com uma facada, uma pedrada, e que nada aconteceria com ele, porque ele havia sido declarado herege. O seu amigo, o príncipe, o leva para o castelo, onde ele permanece algum tempo escondido. E é nesse momento que ele escreve um dos mais belos hinos da história da hinologia cristã: Castelo forte é o nosso Deus. E a teologia por detrás desse hino é a seguinte: Lutero sabia que se ele saísse daquele castelo, ele estaria morto. E da mesma forma, ao compor esse hino, a lição que ele nos deixa é: fora de Deus, o nosso pescoço está a prêmio. Fora de Deus, nós somos vítimas do vingador de sangue. E eu te pergunto, não é verdade que até mesmo dentro das nossas ambiências, das nossas tessituras familiares, de amizade, são muitos aqueles que querem ver o teu pescoço cortado, sim ou não? Quantas vezes nós temos pessoas que são os vingadores de sangue da nossa alma, que se tiver a primeira oportunidade te derruba, puxa o tapete, te mata, acaba com você, às vezes por um motivo tão fútil, tão bobo. Mas eu quero uma vez mais fazer valer a lição número 1 desta passagem: não saia de Deus, encontre abrigo nele, porque só Deus pode nos proteger da língua peçonhenta, só Deus pode nos proteger do espírito do mal, da mentira, da inveja, da diabolicidade que está ao nosso redor. Só Deus pode nos guardar de todo o veneno do inimigo, de toda a maxila das trevas. Só Deus pode proteger. Mas se nós estivermos protegidos, eu vou te dizer, ninguém pode contra aquele que está debaixo do castelo forte. Ninguém entra e te rouba de lá. E essa certeza que eu quero que você saia daqui hoje. Que o Senhor te abençoe, que você jamais sonhe ou deseje sair debaixo da proteção, do cuidado do Senhor. Amém. A segunda coisa que eu quero compartilhar do versículo que lemos de Hebreus é que Deus não apenas se oferece como o próprio refúgio, ou seja, Ele não está apontando, Ele mesmo é o refúgio. Da mesma forma, a segunda parte do versículo diz: nele encontramos forte alento. Diga assim comigo: forte alento. Alguém sabe que palavra é essa? Tem uma palavra que acho que não é muito comum para muitas pessoas. Às vezes a gente ouve um ou outro dizendo assim: ai, coitado, está desalentada. A gente fala às vezes até sem saber. O que aconteceu? Sei lá, está desalentada, coitada. E o que é desalentada? É interessante que essa é uma palavra daquelas que eu gosto de fazer uma pesquisa etimológica para saber o significado original. Alento vem de paraclesis, e paraclesis é um tipo de consolo muito especial. E isso é interessante mais uma vez porque nós estamos acostumados no momento de tristeza, de dor, de perda, de passamento de um ser querido. A gente está acostumado a ter palavras de consolo. A gente às vezes chega e fala: levanta a cabeça, fica assim não. O marido foi embora, fala: não fica assim não, foi até Livramento. Aí já é um consolo bem difícil, né? Agradece, o traste saiu da sua vida. Mas falando sério, eu estou brincando um pouco para descontrair, mas a verdade é que nós temos palavras de consolo. Alguém passou por um momento difícil? Fica firme, essa crise vai passar. Alguém está num momento de tristeza? Levanta a cabeça,
Fica forte, não desiste não. Nós sabemos o que é consolo, mas esse consolo humano está muito distante do conceito de paracleses. E por quê? Porque assim como o paracleses está no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento tem um outro verbo muito usado, que é naham. Naham e paracleses são muito próximos e trazem a ideia de um consolo muito deep, muito profundo. Um consolo que não é apenas uma palavra de motivação, não é apenas um elogio para a pessoa se sentir um pouquinho mais feliz. Não, a palavra paracleses e naham tem uma perspectiva que aponta para um novo caminho. É um consolo porque ela tira você dessa situação e te coloca com uma nova perspectiva, completamente diferente. É exatamente esse consolo, exatamente esse alento, esse paracleses que Deus oferece à nação de Israel. Quando o profeta Isaías se levanta e Deus diz, lá através do Isaías capítulo 40, consolai, alentai o meu povo, assim diz o Senhor. No capítulo seguinte, capítulo 41 de Isaías, diz o Senhor assim: não temas, Israel, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te paracleses, eu te naham, eu te fortaleço, eu te consolo, eu te alento, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Pastor, que legal, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Tudo, porque o que eu quero trazer da parte de Deus como uma profecia para você, é que o Deus que já se revelou refúgio para você estar debaixo dele, também diz a você: eu sou o teu alento, eu sou o forte consolo para a tua vida, diante das perdas, das decepções, diante das traições, diante dos problemas mais difíceis, sou eu que estou contigo. Como eu disse, Deus deu essa palavra a Isaías para que ele profetizasse a Israel num momento de tirania babilônica. O que é isso, pastor? Quando Israel estava no pior momento da história, quando os babilônicos haviam tomado tudo de Israel, levado eles cativos, Deus disse para eles: consolai o meu povo. E eu quero dizer para você isso em nome de Jesus. A Babilônia é real, mas Deus também é. E a promessa dele não é fazer você não acreditar na realidade da Babilônia, mas é fazer você entender que, embora ele não ignore a dor, ele sopra vida dentro dela. O alento que Deus nos dá não nos esconde dos problemas, mas nos ensina a cantar em meio às nossas dores. Se você quiser que eu fale de uma linguagem mais clara para você, eu digo a você, da parte de Deus, ter a Deus como refúgio não significa que nós não passaremos por problemas, decepções, não significa que a Babilônia não se levantará contra mim e contra você. O que de fato significa é que Deus nunca vai nos deixar sós em meio aos problemas, lutas e decepções. A promessa não é que nós não passaríamos pela água, pelos rios, pelos mares. A promessa de Deus não é que nós não passaríamos por momentos assim. A promessa é que nós jamais nos afogaríamos. Diz a palavra de Deus: quando passares pelas águas e pelos rios, eles não te submergirão. Deus nunca disse que nós não passaríamos pelo fogo. Muitas vezes nós iremos, como os amigos de Daniel, que preguei recentemente aqui. A promessa não é que nós não seremos lançados na fornalha. A promessa é que mesmo dentro da fornalha, o Senhor, o Deus Emanuel, está com a gente. E aí os reis desse mundo, os Nabucodonosores que nos jogaram lá, farão a mesma pergunta espantada de Nabucodonosor ao ver Mesaque, Sadraque e Abdinego na fornalha ardente. Ué, nós não jogamos o José, o Jorge lá dentro? Nós não jogamos o Paulo, o Adriano, a Maria, a Elizabeth? A gente não jogou ela lá? Como é que ela está andando? Como é que ela sobreviveu? Sabe o que aconteceu quando Nabucodonosor manda os 3 amigos de Daniel para a fornalha? A pergunta do rei é a seguinte: como pode? A gente jogou quantos caras lá dentro? E alguém responde para o rei: foram 3. Ó o rei, ó, 3? Eu vejo 4. Eis que o último tem a semelhança do filho dos deuses. Olhe para mim, irmão, eu quero ser profeta na tua vida hoje. Às vezes Deus permite a gente ir para a fornalha. A promessa não é que a gente não iria. A promessa é que a gente não vai só.
E se Deus está lá, o fogo não queima, a água não afoga, não submerge. Os inimigos se levantam, mas a glória de Deus se revela na minha e na sua vida, por conta do forte alento, do consolo que muda a perspectiva. Não é assim, que peninha você foi, né? O alento, o paracleses é, vai, porque lá a glória do Senhor vai ser revelada. Vá com confiança que Deus está do teu lado, Ele te toma pela mão. Aliás, é isso que a gente acabou de ler no texto de Isaías. Não temas, eu te consolo, eu te sustento, você tem a destra da minha mão. A destra da minha mão é uma expressão muito profunda na cabeça do grego, do hebraico. O hebreu ouve isso de forma diferente da gente. Sabe por quê? Porque duas coisas vêm à cabeça dele. A primeira, que era um símbolo de mão de força. Todo guerreiro, todo lutador pegava com a mão destra, a direita era símbolo de força. É isso que Deus diz para mim: a minha força, a minha destra está com você. Mas ao mesmo tempo é como o símbolo do pai que segura a mão do filho e o sustenta. Alguém aqui já teve a experiência de levar um filhinho para os primeiros passos, ou para andar? A gente fica segurando, e a gente não segura nem na mãozinha, a gente segura aqui no pulso, não é assim? A gente segura a mão assim, e às vezes vai o bebê, dá aquelas vaciladinhas assim, a perninha vai, os papais aqui com o bebê novo, logo vão passar por isso. E a gente faz o quê? A gente segura a mãozinha assim, quando ele vai cair, o pai já está aqui assim, se bobear ainda até levanta pela mão aqui assim, cuidado só para não deslocar o bracinho, tá? Dica do pastor. Isso que Deus faz comigo e com você. Deus nos sustenta pela destra forte dele. Quando a gente pensa que vai cair, o Senhor falou: estou te segurando, não se preocupa. Quando o inimigo se coloca, Ele está lá para te sustentar. Falando disso, eu acho que eu já compartilhei com vocês algumas experiências da minha vida, mas não me lembro de ter não me recordo de ter compartilhado essa. Eu, quando jovenzinho, quando criança, nunca fui de briga. Nunca gostei. Na verdade, eu acho que eles me chamavam de outros nomes até. Eu não gostava de brigar. Eu era muito na minha. E acho que já contei para vocês do pezão. O pezão foi uma experiência assim traumática na minha vida de jovenzinho. Era um cara que sentava lá no fundo. E olha o apelido do cara. O tipo era pezão, você imagina. O cara tinha 1,85 m. E a gente era tudo pirralhinho. Um dia, sei lá por que contas d'água, o pezão disse assim: eu vou te pegar hoje quando sair. Pensa um menino que não viu mais nada. Não ouviu uma palavra da professora. Meu medo era sair. Passei acho que os 40 minutos da aula assim, só pedindo para Deus: me livre, o que eu fiz para o pezão? O que eu fiz para o pezão? Quando deu o sinal, eu saí assim, tremendo, falando assim: hoje eu vou apanhar. Aí no intervalo, ele passou por mim, eu não entendi nada, não falou nada. Eu falei: pezão? Eu falei assim: o que foi? Você falou que você ia me bater. Ele falou: estava brincando. Eu quase morri do coração. Quase que eu bati nele por causa do negócio. Mas não era essa história que eu ia contar, não, essa que eu já contei. Acho que uma das histórias mais assim da minha infância que eu me lembro também foi de um vizinho, o Rogério. Ele não tinha problema, como eu digo, ele não era de briga. Mas um dia, eu não sei como é que chama lá na terra de vocês, pipa, como é que é pipa? Papagaio? Pipa? Raia? Dê o nome que vocês quiserem. Eu devia ter meus 12 anos, talvez. Uma pipa cai no nosso jardim. Acho que a gente dizia, vou falar as linguagens lá de São Paulo. Acho que veio mandada. Quando vinha mandada, era cheia de linha, cortada, caiu com linha, pipa, rabiola e tudo. Eu peguei a pipa. Meu pai não deixava eu ir muito empinado lá de fora, não, mas tinha um jardim, a gente ficava empinando o jardim. A pipa chegou ali de presente para mim, assim, O Rogério, vizinho, botou a cabeça do lado de fora e falou: dá essa pipa aí. E eu, macho que só, falei assim: não. Bastou eu falar não, o Rogério falou assim: pois então eu te pego lá fora hoje. Eu falei assim: então eu dou. É nada, não falei dou não, eu entrei com a pipa para dentro de casa, fiquei amuado uns 4 dias, com medo de tomar um pau do... Aí eu fiquei naquele conflito, desde pequeno, eu falei assim: mas devolvo? Mas ela não é dele. A pipa caiu aqui, nem era dele, ele só queria tomar. Eu vou ser generoso, eu posso, mas eu também sou criança, eu quero brincar, a pipa é minha. Não saí de casa para nada, 4 dias, 5 dias, meu pai falou: o que aconteceu? Você não vai brincar? Eu falei: não, nem estou com vontade.
vai lá empinar uma pipa. Eu falei assim, nem gosto muito de pipa, caiu uma desse aí, um dia desses aí, mas eu nem ligo muito, estou guardando. Aí ele faz, sai para empinar. Quero não, vai jogar bola, nem bola gosto mais, pai. Esses dias estou perdendo a vontade do esporte. De repente ele viu que alguma coisa estava errada. Falou, então vamos lá fora comigo. Eu falei, o senhor vai? Se o senhor for, eu vou, o senhor está precisando de ajuda? Eu sabia que o Rogério estava lá de fora. Eu falei, lógico que eu vou, pai, o que o senhor precisa? Ele falou, não, vamos lá comigo. Eu falei, então me dá a mão aqui. Pegou a minha mão, a hora que saiu, o Rogério estava lá fora. Aí eu fiz só assim, ó. Alguém já foi folgado assim? Eu estou confessando meus pecados hoje vocês, né? Ó, não falei uma palavra, só dei a mão para o meu pai e falei assim para o Rogério. Meu pai não entendeu nada, achou que eu estava com um tique nervoso, né? Mas tá bom. Pastor, por que você está falando isso? Como é bom ter o pai do lado. Como é bom ter o nosso Pai Celestial. Não estou dizendo para ninguém ficar mexendo com Rogérios da vida, não. Mas a partir daquele dia lá, eu senti essa confiança tão grande. Eu estou com meu pai, eu estou seguro. Eu não tinha medo. O meu medo se foi. O medo do Rogério, o medo de qualquer coisa, de sair na rua, de viver a vida. Eu falei, poxa, meu pai me traz segurança. Eu sei que eu posso contar. Meu pai faleceu há alguns anos. Seus últimos dias ele entrou aqui nessa igreja para dar um testemunho de cura. Eu deixo isso para um outro testemunho. Algumas pessoas viram. Há mais de 15, 16 anos eu não o tenho fisicamente. Mas eu sempre sinto essa segurança de saber, eu tive a bênção do meu pai sobre a minha vida. E nenhum inimigo pode tirar isso de mim. Mais do que a bênção de um pai, que pode ser que você não tenha tido uma boa experiência com seu pai aqui na terra. Eu venho aqui para te dizer, o teu Pai Celestial te oferece forte alento, destra firme, dizendo para você e para os teus inimigos, não mexe com ele não, mexe com ela não, porque ela é menina dos meus olhos. Isso é Bíblia, não é pastor Abdala. A menina dos olhos, essa parte aqui, ó, se alguém for tocar, Deus, põe a mão não. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, você sabia que você é a menina dos olhos de Deus? Amém. Eu quero terminar, antes da Santa Ceia de hoje, a última parte que eu encontro nesse texto. Diga assim comigo, Deus é o meu refúgio, Deus é meu forte alento, Deus é minha esperança. Olha o que é que diz a última parte do texto de Hebreus. Tomar posse da esperança proposta. Deus é a nossa esperança. Isso eu acho que é bem interessante para a nossa cultura brasileira, porque todo brasileiro conhece um ditado famoso, popular. A esperança é a última. Tem até crente meia boca que acha que isso é versículo. Tem ainda um infeliz que diz para mim assim, pastor, eu não sei bem onde é que está esse versículo, mas eu sei que está na Bíblia. Está nada. Não é versículo não está na Bíblia não. A esperança é a última que morre. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque embora esse seja apenas um ditado popular, muito conhecido, ele transmite a ideia de que sim, a esperança, pode todo mundo morrer, ela vai morrer só lá no final. Mas sabe qual é o problema da esperança humana? É que mesmo que seja no final, ela morre. Pode ser lá no finalzinho, mas ela acaba um dia, ela acaba. E a esperança que nos está proposta não morre. A esperança que o texto fala, Pedro descreve da seguinte forma, 1 de Pedro 1,3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Diga assim comigo, me regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo? Que a nossa esperança em Deus não é uma ilusão, não é um desejo vago. A nossa esperança tampouco é como a humana, que acaba, que chega no finalzinho e morre. Por quê? Porque na verdade a nossa esperança começou com a morte. É o oposto.
A esperança humana é a última que morre. A esperança do cristão começa com a morte de Cristo, mas como a morte não é a última palavra, a morte depois tem a ressurreição e a vida eterna, assim é a esperança que Deus oferece para mim e para você. Nele nós temos esperança eterna que nada nem ninguém pode tomar. E é interessante, vou terminar aqui falando, já que eu citei uma palavrinha do grego, e eu não falo isso só para falar grego, para gastar grego, não. Nem porque a gente está motivado de ir para a Grécia, não é essa a proposta, mas é porque às vezes elas carregam significados tão importantes. E a palavra esperança vem de tikvah. Diga assim comigo, vamos gastar o grego também aí. Tikvah. O que é tikvah, pastor? É uma corda esticada. Esperança é uma corda esticada. Tu és, diz o salmista, Salmo 71:5, tu és a minha tikvah. A minha esperança, ó Senhor, Tu és a minha confiança desde a minha infância. Tu és a minha tikvah. E isso me faz pensar em algo que eu compartilhei com alguém essa semana, que me ligou pedindo uma ajuda, e eu contei uma história. Não é bíblica, é uma ilustração de uma pessoa que caminhava durante a noite numa região montanhosa e de repente cai durante a noite num precipício, porque não estava vendo. E nessa queda, conta a ilustração que essa pessoa consegue se agarrar num pedacinho de corda. E aí ela fica agarrada naquele arbusto com esse pedaço de corda, e ela fica ali morrendo de medo, porque estava caindo no precipício. E ela fala, graças a Deus, mas eu não tenho mais força. Depois de segurar o máximo, ela se enrola e fica ali pendurada, esperando ajuda, começa a gritar por horas, até que no desespero ela disse, eu não aguento mais. E então ela ouve uma voz dizendo, solta, solta. E a ilustração diz que a pessoa começa a dizer no escuro, sem ver nada, quem é que está falando? E ouve uma voz dizendo, sou eu, teu Deus, solta. Diz, não, de jeito nenhum, posso, se eu cair eu vou me esborrachar lá embaixo. Sem saber, sem ver nada, no desespero, diz que a pessoa agarrou-se e ficou até amanhã. O frio da madrugada a levou a óbito, morreu. Na manhã seguinte alguém encontra a pessoa agarrada, desesperada, aquela cara de sofrimento, aquele semblante, a menos de meio metro do chão. E assim é todas as vezes que nós não aprendemos tikvah, a confiar em Deus, a nossa esperança. Às vezes os problemas nos fazem agarrar neles de tal forma, ou a ficar presos em algumas situações e circunstâncias onde Deus está dizendo, confie em mim, deposita a sua confiança, ouve a minha voz. Alguém aqui já passou por alguma experiência na vida, que você ficou agarrado a ela, algum problema, alguma circunstância, alguma situação, que ao invés de você realmente descansar no Senhor, você ficou ali holding a noite toda, semana toda, preocupado, tenso. Às vezes a gente morre por dentro, morre na alma, com algumas circunstâncias da vida, a gente vai recebendo uma enxurrada de pensamentos negativos, de pré-ocupações, ocupa a nossa cabeça, todos os tipos de sentimentos, de terrores, de traumas, de medos. E você diz assim, não, Senhor me ajuda, e Deus está dizendo para você, confia, solta, eu estou com você, eu não prometi que eu era refúgio, não falei que eu sou consolo, alento, agora eu estou dizendo, eu sou a tua esperança, confia em mim. E aí a gente acaba morrendo, segurando aquilo que deveria soltar. Eu não sei se Deus está falando com você de alguma forma muito particular, mas eu ouso dizer assim, diz o Senhor, solta, abre mão. Às vezes o abrir mão é Deus dizendo para você, para que você está segurando isso? Para que ficar com esse medo todo, se eu sou o teu Senhor? Eu cuido de ti. Para nós que confiamos nele, a esperança não é a última que morre, é a primeira que começa. A esperança de saber que nele temos vida, e vida com plenitude. Eu queria orar por você hoje. Feche teus olhos como você está, onde você está. Em Cristo a esperança é a primeira que vive.
como estamos em preparação à Páscoa, eu quero dizer, a esperança nossa é Cristo, que não morreu, que ressuscitou, que tem para nos oferecer essa esperança viva, eterna e duradoura, a certeza fundamentada na fé e na sua própria fidelidade. Pai, abençoa os meus irmãos e irmãs. Obrigado pela tua palavra, pela certeza que temos de que tu és o nosso castelo forte, de que tu és esse alento, este consolo, Parácleses, que nos redireciona, que muda nosso olhar, a nossa mirada, faz a gente olhar não como todos veem, mas faz a gente ver que mesmo no meio da fornalha, das dificuldades, o Senhor está com a gente. Tu que és a nossa esperança viva. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento, diante dessa oportunidade de assentarmos à tua mesa da Santa Ceia do Senhor. Abençoa, Senhor, esses elementos, o pão e o cálice. Senhor, que sejam eles memorial para nós do amor de Cristo na cruz do Calvário. Olha para cada irmão e irmã, Deus, que padece, que sofre, que está sofrendo, ó Deus, com alguma circunstância, alguma situação na vida. Talvez alguém assim, Senhor, ainda agarrado, segurando fortemente numa situação, sem conseguir descansar, sem poder, ó Deus, receber o alívio, a tranquilidade, a certeza de que o Senhor cuida dele ou dela. Abençoa, Senhor, essa pessoa. Talvez alguém aqui, Senhor, correndo um risco iminente de vida por conta de algum vingador de sangue, alguém que se levantou, que se levanta para matar, para destruir a casa, a família, o relacionamento, a área financeira, a área emocional. Senhor, tu que és o nosso refúgio e fortaleza, ajuda-nos, ó Deus, a estar guardados, amparados debaixo do teu cuidado. Nesse momento em que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós consagramos esses elementos para que sirvam eles, ó Deus, de edificação.